E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que não me conhece, meu nome é Paula Cordes, que sejam muito bem-vindos a este canal. Já começa se inscrevendo, deixando o seu like, curtindo, comentando e compartilhando com todos os seus amiguinhos. Não esquece de ativar as sinetas para receber um vídeo novo sempre que a titia postar. E hoje vamos fazer um vídeo com uma curiosidade de suspense. Exatamente, é uma história real. A história de Clifford Hoyt, o homem que conseguiu fugir do inferno. Essa história não está no passado tão distante assim, estamos falando do ano de 1999. Para ser mais específica, no dia 5 de dezembro de 1999, quando aos 31 anos, Clifford Hoyt sofreu um acidente gravíssimo de carro. Esse acidente era para ter ceifado a vida de Clifford, porém ninguém sabe se exatamente como, mas um milagre aconteceu de certa forma. Clifford, embora estivesse muito machucado, ele conseguiu sair de dentro do carro do acidente, que já tinha virado praticamente uma sucata ali, porque o acidente foi realmente muito grave. Então não se sabe como, mas ele conseguiu sair do veículo e se arrastar para longe da área da explosão que ocorreria depois da batida, né? Depois do acidente. E também por um milagre acabou passando um caminhoneiro naquela hora, naquela região, que avistou o corpo de Clifford, né? Avistou Clifford ali deitado no meio da estrada, e ele conseguiu parar, ligar para a emergência para poder prestar os primeiros socorros, os devidos socorros, tentando assim resgatar a vida de Clifford daquele acidente. Porém, quando o caminhoneiro ele chegou e ele parou para poder ajudar o Clifford, Clifford já estava apagado, ainda estava com vida, mas ele estava apagado. Ele tinha entrado em um coma profundo. Então, quando os paramédicos chegaram, eles ficaram até surpresos com a situação, porque o Clifford ele tinha muitos ossos quebrados, muitos cortes, enfim, ele estava realmente bem machucado, e depois disso ele ainda entrou em coma. Então os paramédicos ficaram até surpresos com a situação de ainda ter encontrado ele com vida. Mesmo com várias hemorragias, vários hematomas, cortes, fraturas, enfim, mesmo assim Clifford ele foi internado ali com vida, tudo, e ele foi colocado adequadamente num estado de coma ali, digamos assim, ele entrou em coma, então o hospital ele já abrigou ele naquela situação e o manteve assim para a recuperação. Meses depois, não se sabe exatamente quantos meses depois, mas meses depois, Clifford acordou desse coma, e ele acordou em um estado de desespero, ele se debatia, ele estava realmente muito agoniado, ele estava muito assustado, não só com a situação de estar em um hospital há muito tempo sem saber o que aconteceu. Quando ele foi abordado pelos médicos, né, para poder entender direito se ele estava bem, o que estava acontecendo, qual o motivo daquele desespero, que era tentando tranquilizar ele. Falou, olha, você foi socorrido, você está no hospital, né? O que normalmente eles fazem com as pessoas que acordam de um coma, eles tentam tranquilizar essa pessoa e explicar que tá tudo bem, que ela já tá se recuperando, e aos poucos ali eles vão contando, né, o que aconteceu. Então, quando o médico fez os médicos começaram a fazer essa abordagem com Clifford, foi onde ele começou a relatar de uma maneira muito específica sobre o lugar que ele estava. Entendeu? Os médicos até falaram, nossa, ele deve estar tendo alguma alucinação. E ele começou a especificar cheiro de enxofre, um local muito quente, com muito fogo, com muita gente pedindo socorro, com muita lamentação. E ele começou a descrever esse local. Disse que ele era perseguido por vários demônios e que ele estava no inferno naquele momento. Quando ele acordou do coma, né, seria como se ele tivesse conseguido fugir do inferno, mas que durante esse período lá, ele viu muita lamentação, muita gente sofrer, muita tortura acontecia com ele, com outras pessoas, e que ele era perseguido o tempo todo, machucado o tempo todo por demônios. Então os médicos falaram que possivelmente ele estaria tendo ali algum episódio de alucinação. Talvez ele tivesse ingerido alguma coisa antes do acidente, tivesse entrado nessa espécie de sonho, né, devido à alucinação. Porém, o Clifford ele sempre bateu nessa tecla com veemência de que não, isso realmente aconteceu. Eu estive no inferno e eu fugi do inferno. Passaram-se dias até a recuperação final, né? Mesmo depois de ele ter acordado do coma, ele ainda ficou um tempo internado. E nesse período ele parou de falar sobre essa situação,
porque os médicos estavam tentando taxar ele meio que de louco. Então, o que ele fez? Ele ficou quieto ali, manteve esses dias em silêncio, estava tudo bem, tudo normal. E quando ele finalmente terminou de se recuperar, os médicos então deram alta para ele. Depois dessa alta, Clifford ele voltou para o apartamento que ele morava, era um apartamento alugado, e aparentemente tudo bem, ele voltou, digamos assim, para a vida dele, então para a família dele estava tudo certo, estava tudo ok. Porém, as pessoas elas acabaram, os vizinhos dele ali do prédio, começaram a reclamar de muitos barulhos vindo do apartamento dele. Barulhos esses de ruídos, de música muito alta, de objetos sendo arrastados, de móveis sendo arrastados, enfim, era um ambiente bem caótico, bem perturbador. E óbvio, gente, quem mora em condomínio sabe, você escuta tudo que seu vizinho faz. Ele arrasta um móvel tarde da noite, às vezes já te atrapalha. Agora imagina isso, era o dia inteiro com aquele som alto, com aqueles barulhos dentro do apartamento de Clifford. Então, os vizinhos fizeram várias reclamações. O síndico, depois de um tempo, resolveu tomar uma providência. Foi onde ele chegou até o apartamento de Clifford, bateu na porta dele, porém ele não foi atendido. Então, como não houve nenhum tipo de resposta, ele falou, eu vou entrar, eu preciso solucionar esse problema do barulho. Então ele pegou a chave mestra dele, abriu o apartamento e entrou. Quando ele entrou, ele se deparou com uma situação muito, mas muito horripilante, muito bizarra. O apartamento de Clifford estava muito sujo, cheio de excrementos, né, de fezes esparramado pelo apartamento, muito lixo, muita bagunça, diz que estava tudo muito sujo, muito sujo. E eis que então, né, ele continuou andando ali dentro do apartamento até que ele viu ali num canto o Clifford no chão, deitado, nu. Só que ele estava vivo e estava lúcido. Só que a situação dele ele estava nu, deitado ali naquele chão, totalmente cheio de sujeira. Ele estava sujo e o mais bizarro, ele estava agarrado com um bloco de gelo. Sim, um bloco de gelo. Ele estava abraçado a esse bloco de gelo. Tem até a foto, né, que foi tirada por esse síndico. O síndico falou assim, eu vou tirar uma foto porque eu vou precisar acionar a polícia, eu vou precisar ligar para a polícia. E eu vou tirar a foto para provar, caso ele saia correndo, aconteça alguma coisa assim, eu consigo provar o estado que ele tá, o estado do apartamento, enfim, toda essa situação. Então ele foi e bateu essa foto. Eu vou deixar a foto aqui. Caso o YouTube ele venha a bloquear e pedir para a remoção da foto, eu vou deixar ela no meu perfil do Instagram. O link vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Bom, então esse foi o estado que o Clifford foi encontrado pelo síndico do prédio. E depois disso, assim, o síndico tentou falar com ele e ele percebeu que o Clifford estava totalmente lúcido, que ele estava falando muito bem. E foi onde Clifford começou a descrever o porquê daquela situação. Olha, o som alto é porque eu escuto a lamentação das almas que estão no inferno. Eu fico escutando essas lamentações e o som alto ajuda a abafar para que eu não fique ouvindo. E também porque camufla de os demônios me encontrarem. Eu tenho esse cheiro tudo de fezes, tem toda essa sujeira para poder camuflar que os demônios me encontrem e queiram me levar de volta. Tá, mas e a pedra de gelo seria para quê? Ele falou assim, a pedra de gelo é para refrescar o calor que eu sinto o tempo todo. Calor esse que eu estou sentindo desde quando eu estava no inferno. Foi aí que então falaram, nossa, Clifford pirou na batatinha. Ele pirou na batatinha, vamos internar ele. A família dele interviu, falou, não, vamos internar ele em um hospital psiquiátrico para ele receber o tratamento adequado, né? Para ele poder passar pelos especialistas e possivelmente receber uma ajuda. Mas aí foi onde até os médicos ficaram com o pé atrás com a história de Clifford. Isso tudo porque ele revelava tudo com muito detalhe, tudo muito específico e a todo momento ele mostrou que ele estava lúcido, que ele estava conversando muito bem, que ele estava falando muito bem. Ele não era aquela pessoa que às vezes tem algumas pessoas que estão internadas que em um momento tá lúcido, em outro momento não está lúcido. Então, assim, a todo momento ele estava lúcido e contando essa história como se realmente tivesse acontecido, né? Então, no entanto, que no relatório que fizeram, falaram que possivelmente foi alguma sequela que ficou nele devido ao trauma do acidente. Porém, um desses médicos que acompanhou todo o caso dele
chegou a duvidar e falou assim, bom, eu não tenho certeza se ele realmente tem alguma lesão desse acidente. E ele começou a acreditar na história de Clifford. E mesmo depois de um tempo ali, né, acompanhando todo o caso, chegou um certo dia que esse doutor resolveu ir até o quarto de Clifford porque ele começou a ouvir barulho de objetos arrastando, barulho de vozes, ruídos que não poderiam ser feitos por seres humanos. E então esse médico chegou e falou assim, não, precisa ver o que está acontecendo no quarto dele. E quando o médico chegou lá, Clifford estava agarrado a uma pedra de gelo que o hospital tinha fornecido para ele, porque ele tinha pedido esse gelo para se refrescar. Então o hospital cedeu e ele chegou lá e não tinha nada no quarto, todo aquele barulho de coisa arrastando. Ele falou que não tinha o que ser arrastado, não tinha como a cama ser arrastada e não tinha outras pessoas no quarto além de Clifford. Então todo o barulho que ele ouviu ali, ele não tem uma explicação lógica para tudo isso. E esse médico então, aí ele falou, olha, realmente eu acredito na história dele, mesmo ele sendo um médico, ter estudado para poder lidar com essas situações psiquiátricas, até ele acabou sendo convencido por essa história de Clifford. No fim dessa história, não se sabe se muito bem se Clifford está vivo ainda, não se sabe se ele morreu em seguida, porque depois que ele saiu desse hospital, ele seria transferido para um novo local. Local esse que não revela se foi junto com a família, se foi para um novo hospital. Ninguém sabe dizer ao certo, tá? Não se encontra muitas informações. Até em outros vídeos que eu assisti sobre o assunto para poder me aprofundar mais, para poder trazer esse conteúdo para vocês, nenhum deles tem essa informação. Porém, não sabemos se ele ainda está vivo ou se ele faleceu em seguida por algum tormento ou se ele fez algum atentado contra a própria vida. Não se sabe o que aconteceu com ele, ou se ele foi transferido para o hospital, ou se a família estaria cuidando dele nessa situação. E a minha conclusão é que, olha, para ser bem sincera, se foi alucinação ou não, eu não sei. Eu acho que eu não duvido de certas coisas que possam acontecer. Eu já tive uma experiência aí bem bizarra. Qualquer hora, se vocês quiserem, eu conto. Mas eu não duvido que certas coisas aconteçam e que certas coisas existam. Então, pelo sim ou pelo não, eu acho melhor não duvidar e não brincar com esse tipo de coisa. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem temas assim, meio bizarro, meio sombrio, deixa aqui nos comentários a hashtag #EuCurto, que eu vou trazer mais conteúdos. Eu tenho muitas histórias para contar, muitas pesquisas desse lado bizarro. Então, se vocês gostarem, vocês deixam aqui a tag #EuCurto, que eu vou trazer mais vídeo desses para vocês. Por enquanto é só isso. Não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com seus amiguinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!